Olá, galerinha do oitavo ano. Bom, como eu expliquei ontem, né, na aula de ontem, vou dar continuidade na videoaula dessa semana sobre o que a gente estava falando, né, da política da regência, né, no caso agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Vocês vão ver que por causa do que a gente falou sobre o processo criminal e sobre o ato adicional de 1834, sobre milícia, né? Sobre os coronezinhos, que a gente vai falar, a gente falou ontem na terça-feira, a gente vai dar continuidade nessa aula e falar sobre a regência una. Para quem não lembra, deixa eu colocar aqui para vocês o material. Para quem não lembra, né, quando Dom Pedro deu um passa fora e foi, né, para Portugal em busca do reinado, né, de Portugal, deixando o filho dele com 5 anos aqui, lembrando que o Dom Pedrinho, né, o Dom Pedrinho não podia cuidar sozinho, né, com 5 anos de idade, de tudo que acontecia aqui. Como a Constituição de 1824 prevê que algo desse tipo podia acontecer, colocava-se que, para cuidar do imperador, né, do futuro imperador, ou no caso o imperador não tivesse naquele momento oportunidade de cuidar, deveria ficar, né, o Brasil deveria ficar sobre o governo de uma regência de 3 pessoas. Lembrando que por que 3 pessoas? 3 pessoas porque os 3 poderes, né, poderiam, né, se igualar, né, de certa forma, nenhum nem o outro teria mais poder. O que acontece? Como eu falei ontem, o ato adicional de 1834 vai vir para acabar com isso. Até porque ele acaba dando mais poder à elite brasileira, principalmente aos latifundiários, à elite que trabalha nas fazendas, né? O que o ato vai prever? O ato vai prever acabar com a regência trina e somente existir de uma pessoa. Gente, isso aí é tipo quase praticamente dar um golpe, né? Porque você está dando o poder real para uma pessoa só de novo. E suspensão, né, do poder moderador. O que faz muito sentido. Por que suspender o poder moderador? A gente tem que lembrar que o poder moderador é o quarto poder previsto pela Constituição de 24, né, de 1824, que é o poder que dava o poder máximo, né, ao imperador. Mas no momento de regência, em que o próprio imperador não está podendo, ele mandar por ele mesmo, não faz muito sentido ter o poder do moderador. É por isso que existiu a suspensão desse poder, somente, né, sendo governado o país pelos 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. A gente não pode escutar, né? Eu falei muito para vocês sobre isso. Não pode esquecer sobre esses 3 poderes, porque são eles que regem hoje o nosso país. Nós votamos neles, né? Esse ano, por sinal, tem votação de poder executivo do município e poder legislativo do município, que são os vereadores e o prefeito, ok? Esse ano ainda nós vamos ter eleição. Em 1835, né, com o fim da regência trina, vai entrar no lugar, né, da pessoa central nesse governo o padre regente, né, o padre Diogo Feijó, né? Muitos vão falar de Regente Feijó, muitas vezes tem muitas ruas no Brasil que assumem o nome do padre. O padre, ele era ex-ministro da Justiça da regência trina, né? Ele que cuidava principalmente da política, por exemplo, de guerras, né, de conflitos externos. Então, o padre, apesar de ele ser do clero, ele era um intelectual, né, que por muito estudo dentro da igreja acabou se envolvendo na política. O que o padre Diogo Feijó defendia? Ele defendia o ato de 1834, porque ele falava que deveria, né, realmente no momento que o Brasil passava por muitos conflitos, né, deveria ter-se uma união em torno de uma única pessoa, ao invés do conflito de 3 pessoas, né? Além disso, ele defendia que as províncias
como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, né, do Rio Grande do Sul, deveriam ter mais autonomia, como, por sinal, é hoje no Brasil os estados. O que é ter essa autonomia? É que os governadores das províncias pudessem ter mais possibilidade de eles mesmos, né, tomarem conta do próprio estado, tipo da legislação do estado, né? Além do mais, o Diogo, né, Feijó, ele era muito progressista. O que significa progressista? O Diogo, diferente da maior parte da elite brasileira daquele momento, ele acreditava que o Brasil não podia mais se focar tanto, né, nas questões somente agrárias, de que devia já começar a criar-se uma indústria dentro do Brasil, né? É isso que quer dizer que é progressista. O progressista, ele vê no progresso, né, a possibilidade de melhora, né? Ele vê na diversificação da economia, né? Se a gente se apegar demais ao passado, né, a um governo muito conservador, o país não tem possibilidade de crescer. O que acontece? Ter esse tipo de opinião naquele momento em que a maior parte da elite, mesmo que falida, né, é o que detém as maiores fazendas, né, é o que detém a maior parte, né, do poder político da época, o padre ele foi visto como péssimo, né, porque ao invés de ele ver, né, na elite conservadora, né, na buscar lá os portugueses de novo, ele achava que o país deveria melhorar. É por isso que o Diogo Feijó não aguentou muito tempo na política. Menos de um ano, ele já pediu renúncia e saiu. Principalmente porque os conflitos internos que aconteciam no país, que vocês apresentaram, né, como a cabanagem, como a Revolução Farroupilha, como a Revolta dos Malês, trouxe muito prejuízo econômico para dentro do país e uma desestabilidade política, né? É como se, tipo, imagine, ele sozinho tem que lidar com tantos conflitos internos, mandar a Guarda Nacional para o Rio Grande do Sul, mandar a Guarda Nacional para a Bahia, mandar a Guarda Nacional para Pernambuco. Então, isso foi tirando, né, todo o poder, a imagem do Regente Feijó foi cada vez sendo mais vista como uma imagem fraca. Por isso que no mesmo ano, né, houve-se uma nova eleição colocando o Regente Araújo Lima, esse senhor aqui. O Araújo Lima, diferente do Diogo Feijó, ele é um pouquinho mais conservador. Ele apoiava os regressistas, né? Ele apoiava mais dar poder aos portugueses, ele apoiava uma restauração da família portuguesa para que o Dom Pedro I voltasse, se possível, né? Então, ele tinha uma versão, Araújo Lima, muito mais centrada, dura, entretanto muito mais conservadora. Quem que vai gostar dele? Lógico que a elite que está no país já, né? Time, tipo, sabe aquela história do tipo que está ganhando não se muda? Pois então, o Araújo Lima era esse tipo de pessoa. Se a elite já estava ali mesmo, é porque ela tinha um motivo. Então, ele manteve. E ele não queria dar possibilidade ou espaço para novos ricos, né, virem ao Brasil e ter investimento. Além disso, o Araújo Lima ele era totalmente o contrário ao liberalismo e à autonomia das províncias. Ele falava tudo o que está acontecendo, né? Todos os conflitos internos estão acontecendo porque a gente deu abertura demais às províncias, o que hoje em dia são os estados, né? A gente não consegue ter uma política centralizadora no país por causa desse tipo de abordagem dos governadores, né? Por isso que ele vai apoiar a centralização do país, né? Ele vai falar para um país combater essas rebeliões, né? A cabanagem, a sabinada, a Revolução Farroupilha, é necessário que centralize o poder. Por isso, ele vai criar uma nova medida chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o poder do juiz de paz, que lembra na aula passada que eu falei para vocês, tem muito poder, tem tanto muito poder
que é dada a essas pessoas simplesmente porque elas são da elite, não porque elas têm atribuição, de que elas são boas para governar. Não, mas simplesmente porque elas fazem parte já de famílias ricas, e mesmo aquelas que nem faziam parte mais de famílias ricas, ainda tinham o poder de ter nascido nessas famílias. Colocava as províncias sobre o governo direto do regente, né? Isso quer dizer que centralizava. Ao invés de centralizar cada estado tomar conta de si, não, ele puxava para ele mesmo toda a organização do país, né? Sobre essa pressão, né, por causa dessa todas essas pressões que estão acontecendo no país, por causa desses todos esses conflitos, vai surgir uma terceira, né, uma terceira possibilidade, que não era o Feijó, que não era o Araújo Lima, e sim o Dom Pedro II. Esse sim. Vocês lembram que eu falei que o Pedrinho ficou no Brasil com 5 anos? Pois é, o Pedrinho cresceu, né? Passaram-se 9 anos de regência e foi dado ao que é chamado de golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade? De acordo com a Constituição de 1824, né, o imperador, né, ou a pessoa, ela só se torna adulta a partir dos 18 anos. Bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Só que os liberais, né, e outros deputados liberais, como esse aqui, viam nos conflitos um péssimo problema para o Brasil, não só aqui dentro, como lá fora também. O que vocês imaginam, né? Vocês acham que um outro país vai querer investir num país onde está tendo rebelião em vários lugares? Bom, ninguém quer isso, né? Até hoje ninguém quer querer isso. Então, pela estabilidade política, os deputados liberais vão dar o golpe e apoiar o Dom Pedro II a dar um golpe e assumir quando ele tinha apenas 14 anos. Gente, vamos falar a verdade. Vocês, crianças, têm capacidade, com 14 anos que vocês têm, de assumir um império inteiro? Bom, talvez naquele momento o Pedrinho II até tinha, porque a gente tem que lembrar que a educação inteira dele foi baseada nisso. A educação inteira dele foi baseada para assumir e a responsabilidade do país. Além do mais, ele vai ficar tanto tempo no Império que ele só vai sair em 1889, com a República, quando ele já é bem velhinho. Esse quadro mostra que, de certa forma, a elite brasileira, né, assumiu essa ideia. Por quê? Por causa que essa visão de instabilidade era muito ruim. Então, qual que era a solução? Centralizar e melhorar a imagem do Brasil lá fora, né? Com a entrada do Dom Pedro II no golpe de maioridade, um golpe, né, porque pela lei não podia ser dado com 14, né? Mas que foi de comum acordo geral entre a elite, né? A população mesmo não viu nada acontecer, né? Como eles entraram no comum acordo, o Dom Pedro assume, né, com 14 anos. Por isso que eu vou terminar essa aula com um funkzinho, para vocês verem que até funk pode ter no, né, com para vocês verem que funk pode ter também sobre a regência. Espera aí, vou mostrar um pouquinho para vocês, gente. O funk do Pedrinho. Chama O Golpe da Maioridade. Então, vocês dizem que a professora não está ligada em como são as coisas.
Queremos Dom Pedro II, mesmo que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Queremos Dom Pedro II, mesmo que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Mas por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ter coisa boa, seguindo a mesma gente. Mas por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ter coisa boa, seguindo a mesma gente. Gostaram, gente, do golpe da maioridade, viu? Vamos ignorar a lei, viva a maioridade. A partir daí, a gente vai começar a falar do segundo Império Brasileiro, o Dom Pedro II. Beijo, gente, até a próxima aula. Tchau!